Imagine conseguir compreender a mente do seu filho com TDAH, saber como ajudar nas tarefas de casa, como lidar com a obediência, encorajar para que ele tenha uma ótima autoestima e até mesmo saber como intervir na adolescência, nas dificuldades comuns do TDAH. Imaginou? Agora pense que você pode ter acesso a todo esse material no programa Meu TDAH. Clica no link da descrição. Você é pai ou mãe de um TDAH? Você já deve ter ficado na dúvida se você deve ou não contar para o seu filho que é criança ou adolescente se ele tem TDAH. E nesse vídeo eu vou dar a minha opinião e vou também explicar para você como você deve fazer isso da melhor forma possível. Acompanhe até o final. Muitos pais se preocupam com isso, acreditando que o TDAH possa ser algo muito negativo, que possa trazer um desconforto para os seus filhos, um rótulo, ou pode transformar isso numa muleta. Vem um monte de dúvida na cabeça dos pais e eles não sabem exatamente o que fazer quando encontram esse dilema. E para mim, gente, é muito simples a minha opinião. Vou dar minha opinião agora e depois vou explicar por que eu tenho essa opinião. A minha opinião é que você sim deve contar para o seu filho que ele tem o TDAH, mas eu vou explicar como isso deve acontecer. E sabe por que eu acho isso? Porque o TDAH não tem como você esconder do seu filho. Você pode esconder até algum período da vida dele que ele tem esse laudo, você pode esconder esse nome do seu filho TDAH, digamos assim, mas o TDAH tá todo dia com seu filho, causando todo tipo de consequência de aprendizado, consequência social, consequência de autoestima. Não tem como você esconder o TDAH da própria pessoa que tem o TDAH. Tá entendendo? Isso significa que é muito importante que a pessoa entenda o quanto antes o que está acontecendo com ele. Por exemplo, quando você tem uma criança de 6, 7 anos de idade, começa a ter problemas escolares, questões de aprendizado, não consegue copiar do quadro, faz bagunça, tem muita dispersão, os professores botam pra fora, manda pra coordenação, ele acaba sendo preterido pelos coleguinhas porque acaba sendo muito afobado, não respeita as regras das brincadeiras, enfim, essas características do TDAH que você deve estar careca de saber. Isso tá afetando a vida do seu filho o tempo inteiro. E aí, você tem levado o seu filho nos exames, tem levado na psicóloga, na doutora fulana, no doutor fulano, e ele meio que sem entender aquilo ali, né? Por que toda semana ele tá na tia fulana lá, na psicóloga? E você já tem esse laudo na mão. É importante que você entenda que você tá lidando com uma pessoa imatura. A dica que eu vou dar aqui, ela vai servir para uma criança pequena, até seus 8, 9 anos de idade, mas é óbvio que à medida que a idade vai passando, você tem que ter uma outra abordagem. É diferente de você contar para uma criança de 8 com uma criança de 13. Então vamos lá. Para uma criança pequena, eu acredito que seja muito importante que você tenha a segurança de como falar. Porque nós sabemos que existem TDAHs de todos os níveis imaginados, porque nenhum transtorno é igual ao outro. O meu TDAH é diferente do seu filho, ou mesmo você que está me ouvindo possa ter TDAH também. Portanto, para uma criança pequena, ali abaixo dos 10 anos, converse com a psicóloga dele primeiro. Mas não se você deve ou não contar. Mas, uma vez decidindo que vai contar, como fazer isso da melhor forma? Não tenha medo que o seu filho pegue esse diagnóstico e use como muleta. Ah, não, agora eu não vou mais estudar porque eu tenho TDAH. Ah, não vou prestar atenção, não vou copiar do quadro porque eu tenho TDAH. Isso não vai acontecer se você souber fazer da maneira certa. Primeira coisa, não se preocupe muito com a nomenclatura, com a sigla TDAH. Não se preocupe muito com isso. É importante que você enumere os comportamentos que mais prejudicam seu filho, né? E aí você vai conversando com ele e explicando que alguns comportamentos que ele tem, que geram consequências sociais, consequências escolares, na autoestima, o que quer que seja, tem a ver com uma forma da mente dele trabalhar, de algumas dificuldades específicas que ele tem, mas são dificuldades que ele está tentando superar. Toda vez que ele vai no Dr. X, que é o médico, ele está avaliando o seu filho para ajudar a superar essas dificuldades. Toda semana que ele vai na doutora X lá, que é a psicóloga, enfim, quem quer que seja, é uma pessoa também que está ajudando a trabalhar esses comportamentos para que ele vá evoluindo. Então, a ideia é que você conte para ele que ele tem algumas dificuldades, mas essas dificuldades estão sendo trabalhadas para serem superadas. Isso naturalmente muda o rumo da conversa para que ele não use como muleta. Porque você vai dizer assim, olha filho, eu sei que você tem dificuldade em copiar. E você tem uma dificuldade porque a sua mente ela trabalha de uma forma um pouco diferente. É por isso que a tia fulana coloca você na frente, passa uma tarefa para você se sentir mais motivado para fazer, mas você também tem que mostrar a sua contrapartida. Não adianta nada ela fazer uma ajuda que você não queira receber essa ajuda, ou seja, você também tem que se ajudar. Para que você consiga superar essas dificuldades que o TDAH naturalmente traz, você também tem que dar o seu melhor, você também tem que se esforçar, você também tem que conversar somente nos intervalos das aulas, por exemplo, enfim, você vai orientar ele ali na orientação específica dele.
Para as pessoas mais velhas, os adolescentes, você pode sim muito bem falar a sigla do transtorno e tudo mais. Talvez uma criança de 13, 14 anos, naturalmente curiosa, ela vai investigar esse tema na internet e vai cair em alguns vídeos aí. Mas é a mesma pegada. Você tem que explicar para ele que ele tem sim uma questão, um transtorno, uma dificuldade, mas essa dificuldade ela tem que ter um esforço de dentro dele para conseguir superar. E você vai falar exatamente o que esse adolescente tem que fazer para superar essa dificuldade. As estratégias que tem que adotar, ver algum vídeo meu aqui ou do programa Meu TDAH que você vai adotar no dia a dia desse adolescente ou dessa criança para ajudar nessas tarefas. Enfim, não tenha medo, tá? Ele pode sim, não é uma questão de uma doença transmissível ou nenhum absurdo desse que algumas pessoas podem até levantar, nem muito menos algo que você deva se envergonhar. O TDAH é uma condição da pessoa. Você nasce e vai morrer com os sintomas do TDAH. Então é interessante que você conviva bem consigo, entenda o que você tem, para que você consiga ter o direito de se superar e também que você não caia naquela armadilha do TDAH de se achar burro, preguiçoso, incompetente, pior do que os outros, afetando a autoestima da criança desde a menor idade possível, sendo que isso é completamente evitável. Manter uma autoestima saudável, explicando para ela o que ela tem que saber para ela conseguir se enxergar como uma pessoa capaz e trabalhar para que seja realmente capaz. Todas essas dicas de forma mais aprofundada você encontra no programa Meu TDAH, que é um curso voltado aos pais que tenham filhos TDAH desde o início da infância até o final da adolescência. Este curso é para os pais, não é um curso para a criança ou para o adolescente, beleza? Mas lá você tem mais de 200 horas de vídeos distribuídas em várias e várias aulas diferentes para você entender o que você tem que fazer e você ter as melhores ferramentas para driblar com as dificuldades que vão aparecer. Você pode participar do programa Meu TDAH clicando aqui nesse link do card ou no link da descrição. E nós também contamos com um grupo do Telegram, onde os pais podem trocar ideias ali, trocar dúvidas, enfim, para poderem conversar e entenderem o que tem que fazer para melhorar a situação aí na sua casa. Espero que tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou dele. Não se esquece de curtir, compartilhar esse vídeo, seguir o nosso canal e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, até logo e tchau, tchau.